Pronto, beleza, valeu. Então, aquelas questões de citação que eu falei, vale para qualquer texto que vocês forem escrever, certo? Desde texto de trabalho, de disciplina, até uma tese de doutorado. Então, saber fazer citação é saber fazer um texto que seja reconhecido no meio acadêmico, né? Que seja um texto que não vai ser, que não vai ser lido como uma coisa irrelevante, certo? Você mostrar que você dialoga com os autores é mostrar que você tem um bom trânsito no meio acadêmico, na sua área do conhecimento. Então, dando continuidade a esse assunto de escrita de texto, é que a gente vai ver os principais tipos de texto acadêmico que vocês vão ter contato no âmbito da graduação. São eles relatório, artigo e projeto de pesquisa. Por mais que eles tenham uma estrutura muito parecida, todos eles têm uma introdução, todos eles têm que mostrar o objetivo, todos eles têm uma parte de metodologia, enfim, as partes desses textos podem ser as mesmas, mas o objetivo não é o mesmo, certo? Então, um relatório, ele é a exposição detalhada de algo que você fez. No caso de uma pesquisa, quem aqui é PIBIC ou PIBEX, por exemplo, ou até já fez monitoria, sabe do que eu estou falando. No relatório, você vai expor ao leitor tudo aquilo, todo passo a passo, com riqueza de detalhes que você fez ao longo da sua pesquisa, né, que levou ou não levou a alcançar o objetivo, o resultado esperado, certo? Você vai o seu relatório ele tem que ser muito fiel àquilo que aconteceu na trajetória da pesquisa, certo? Se a pesquisa deu certo, se a pesquisa deu errado, e por que você acha que deu certo ou que deu errado, você tem que expor no seu relatório, né? Ensaios, trabalhos de campo, experimentos laboratoriais, entrevistas, tudo aquilo que você fez, que você elencou para alcançar o objetivo, tem que ser exposto com riqueza de detalhes no relatório. Como diz o nome, o relatório relata, né? Então, a finalidade do relatório é essa. Geralmente, um relatório ele é pedido no final da execução de um trabalho de pesquisa, de um projeto, de um PIBIC, etc. Né? Que é para mostrar a quem aprovou o seu projeto de pesquisa, né, que a pesquisa foi realizada. Mesmo que ela não tenha sido finalizada com 100% de êxito, né, mas o relatório ele mostra ao aprovador do projeto o que você fez. Cabe a ele aprovar ou não de acordo com a proposta. Por exemplo, o PIBIC do IFPE. Talvez tenha alguém aqui na turma que seja PIBIC ou que fez durante o técnico, enfim. O PIBIC é um programa de iniciação científica onde o estudante desenvolve durante 12 meses um subprojeto, um plano de atividades que está ligado ao projeto de um professor. Lá na Propesc, a gente pede 2 relatórios ao longo desses 12 meses, um parcial, um final. Né? O parcial é para a gente acompanhar, né, se os alunos estão desenvolvendo a pesquisa, né, acompanhar para ver se nesses 12 meses a única coisa que ele fez não foi apenas resumo de texto, leitura de bibliografia, né, você passar 12 meses ou 6 meses só lendo o livro, tem alguma coisa errada, né, e o final, no final, o estudante vai relatar, né, para quem vai ler o relatório, para a banca do PIBIC, tudo aquilo que ele fez. Né? Então, no relatório do PIBIC, o avaliador ele vai levar em conta se aquilo que está relatado condiz com o nível do PIBIC, ou seja, ou técnico ou graduação, e se condiz com o tempo de 12 meses. Né? Porque às vezes acontece muito de um relatório apresentado, um trabalho de 12 meses, mas o cara apresenta um trabalho que podia ser claramente desenvolvido em 3 meses. Então, uma coisa de errada aconteceu, certo? Então, esse é o objetivo de um relatório. Já o artigo, né, ele pode até se originar de um relatório. Você pode sim transformar um relatório num artigo. Mas o artigo, ele não requer o nível extremamente detalhado que o relatório exige, né, porque o artigo ele tem a finalidade de divulgar os resultados da sua pesquisa para a comunidade acadêmica. Se o relatório
ele vai ser um texto lido por poucas pessoas, né? Geralmente para quem pediu, para quem solicitou esse relatório, o artigo, se ele for publicado em um bom periódico, ele pode ser lido pela comunidade acadêmica da sua área no mundo inteiro, né? Então, o artigo é um trabalho que apresenta de forma mais sucinta, de forma mais condensada, os resultados da sua pesquisa. E, para ser publicado, o artigo, ele necessariamente vai ser avaliado, examinado, aprovado ou não pelos pares, ou seja, por pessoas da mesma área do conhecimento que têm uma expertise maior que você naquele tema. Então, se eu mando um trabalho para uma revista, eu atualmente tenho publicado em Direitos Humanos e Criminologia. Quem vai avaliar os meus textos é alguém que já publicou muito mais do que eu, né, nesse campo dos direitos humanos ou da criminologia. Então, para ser aceito no mundo, na comunidade acadêmica, na comunidade científica, o artigo necessariamente tem que passar por essa avaliação de especialistas. O mesmo acontece com textos publicados em congresso, certo? Mas o nível de exigência é menor que para o artigo. E cabe aqui fazer uma distinção. Artigo é um tipo de texto, né, que é estritamente ligado à publicação em alguma revista, algum periódico científico. Tá? O que você publica em evento, nos anais de evento, não pode ser nomeado de artigo, porque o nível de exigência é menor, né? Num evento, você não necessariamente precisa publicar os resultados de uma pesquisa concluída, você pode publicar um resultado da revista de uma pesquisa que ainda está em andamento, está em fase inicial, mas numa revista, não. Né? O nível de exigência já é de uma pesquisa que esteja finalizando ou finalizada, tá? Então, são textos diferentes. E por isso mesmo, né, os textos que a gente pode produzir no dia a dia da graduação, para um trabalho de disciplina tal, também não é artigo. Né? Ali você está fazendo um arrazoado de ideias, mas que não é uma pesquisa sua, não é uma pesquisa inédita. Então, não é um artigo no sentido estrito da coisa. Tá? Artigo é algo que é publicado em revista. E o projeto de pesquisa, como diz o nome, né, é algo que você está projetando. No projeto é a descrição do que você vai fazer numa pesquisa. Então, vejam que o tipo de cada texto, gente, projeto é o que você quer fazer, o que você pretende fazer, as perguntas e respostas que você pretende alcançar. Né? Um relatório descreve e relata o que aconteceu na trajetória da pesquisa, mostrando dificuldades, erros, acertos e as conclusões, e o artigo, que pode ou não ser oriundo de um relatório, ele vai expor, a divulgar na comunidade acadêmica os resultados e as contribuições dessa pesquisa. Então, são 3 tipos de textos que podem ser parecidos na sua estrutura, mas que na sua finalidade eles têm tem finalidades bem definidas, tá? Bom, qualidades de um texto acadêmico. Isso vale para qualquer um desses 3 que eu falei, tanto para artigo, tanto para relatório, quanto para projeto de pesquisa. Bom, tem gente entrando ainda. Bom, primeira qualidade de um bom texto acadêmico é objetividade. Seja objetivo, não encha linguiça, vá direto ao ponto. Tem muita gente, somente na minha área de humanos, que acha que escrever bem é escrever muito, né? É mostrar que você tem argumentos de sobra, mas muitas vezes você acaba se perdendo no argumento. Então, é muito melhor que um bom texto, seja ele um artigo ou uma tese de doutorado, ele seja objetivo, né? Ele mostre com muita clareza e com muita precisão aquilo que você quer argumentar. Né? Se você vai fazer um TCC, não se preocupe que o TCC não precisa ter 100 páginas para ser um TCC bom. Se você conseguir fazer um trabalho objetivo, 45, 50 páginas, e ele tiver bem feito, ok. Então, prezem muito por essa objetividade. Não tem coisa pior no mundo acadêmico do que enchimento de linguiça, tá? Outra coisa, fidelidade, né? Se você tem uma pesquisa em andamento, você tem um projeto de pesquisa e vai depois escrever um relatório. Seja fiel
nesses dois textos, se você propõe uma coisa no projeto, no seu relatório, seja fiel àquilo que você propôs no projeto, né? A não ser que você, no andamento da pesquisa, tenha mudado totalmente o projeto. Mas a fidelidade aos seus objetivos é uma característica importante. E outra, no caso, também tem um relatório, onde você vai expor o que você fez, o passo a passo que você fez, é extremamente importante que essa descrição também seja extremamente fiel àquilo que ocorreu. Então, se você fez um experimento laboratorial que por alguma condição interna ou externa não deu certo e atrapalhou a sua pesquisa, descreva com muita fidelidade aos fatos o que foi que aconteceu, que fez com que o seu objetivo fosse prejudicado, ou pelo menos naquele momento prejudicado. Então, essa fidelidade é fundamental num bom texto acadêmico, né? Centralidade. Quando eu falo de centralidade, o tema a sua pesquisa tem um tema, tem um assunto. Então, seja muito coerente e fiel a esse assunto. Quando eu falo centralidade, é que o texto tem que ter um fio condutor, né? O fio condutor é o seu tema, o fio condutor é seu objetivo, e o fio condutor é o argumento que você quer passar. Isso tem muito a ver também com a objetividade, né? Se você tiver essa centralidade de argumento, você vai conseguir essa objetividade, né? Então, essa centralidade é para evitar muitas digressões ao longo do texto. Digressão é quando você está falando de um assunto, puxa para outro, e depois de muito tempo volta para o assunto original. Isso acaba confundindo muito o leitor e prejudicando, às vezes, a avaliação do seu texto. Equilíbrio. Quando eu falo que um texto tem que ser equilibrado, é respeitar o tamanho das seções do seu texto, certo? Fica muito estranho, por exemplo, você fazer um TCC com a introdução de 2 páginas, um capítulo 1 com 15 páginas, um capítulo 3 com 50 páginas, né? Alguma coisa não está bem distribuída. Então, seja equilibrado na distribuição do tamanho das seções do seu texto, de acordo com aquilo que elas pedem, né? Por exemplo, uma seção de objetivo não precisa passar de uma página, meia página, às vezes. Então, é desnecessário você descrever muitos objetivos de forma longa, né? Da mesma forma que uma introdução não pode ser tão grande quanto um capítulo, né, do seu texto, tá? Então, isso é o que eu falo de equilíbrio. Titulação. O seu título tem que ser muito, muito chamativo, muito agradável ao leitor, né? O título é o primeiro impacto que alguém vai ter com o seu trabalho. Se o título for chamativo, ele vai ler o resumo. Se o resumo for bom, ele vai ler o resto do trabalho. Então, evitem títulos que não digam o que é a pesquisa. Evitem títulos também muito longos, né? Aqui nas ciências humanas isso é muito comum. Títulos que tem 3, 4 linhas, sei lá, 2 pontos, e acaba virando um resumo o título. Isso é desagradável para quem está lendo. Então, um bom título, ele é claro, objetivo e não muito longo, né? Tem a quantidade certa de palavras? Não. Depende muito também do que você está fazendo, do que você está pesquisando, tá? Mas um bom título, vamos dizer assim, com média de umas 10 palavras, tá ok. Se nessas 10 palavras você conseguir realmente passar para o leitor aquilo que é o tema central da pesquisa, tá? Outra coisa, não confunda o título com tema, tá? Tema é o assunto. Título é o nome que você vai dar para o seu trabalho, tá bom? Boa apresentação. Regra da ABNT. Isso não é outra coisa. As regras da ABNT para textos existem para que os textos não sejam apresentados ao bel prazer de cada autor e isso ia virar um caos. Então, um texto bem apresentado é um texto que segue estritamente as regras básicas da ABNT para a escrita de texto acadêmico. Não adianta fugir dela, tá? A não ser que, no caso de um artigo ou texto de congresso, que o periódico ou o congresso peçam uma formatação específica que não seja da ABNT. Aí tudo bem, você tem que seguir o que eles pedem. Mas se não for esse o caso, né, um texto bem apresentado é o texto que segue essas regrinhas básicas da ABNT, principalmente as mais elementares, que é o tamanho do papel,
o tamanho das margens, o tamanho e o espaçamento da fonte, né? Espaçamento do e-mail, que é o padrão, tá? Coerência e exatidão. Coerência também é você manter um argumento central ao longo do seu texto, né? Não adianta você fazer um texto sobre a Revolução Francesa se você, em alguma parte, vai se remeter à Revolução Neolítica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, um texto coerente, ele tem que seguir essa ideia central ao longo de toda a sua extensão, né? E a exatidão refere-se a seja bem exato com relação à trajetória da sua pesquisa, tá? Quando eu falo de exatidão, isso é muito importante, principalmente em partes do texto, onde você vai expor o resultado e vai fazer suas conclusões desse resultado. Então, seja exato e fiel em relação a tudo que aconteceu ao longo da sua pesquisa, né? Todos os procedimentos metodológicos que você se dispôs a fazer, beleza? Bom, se você seguir essas qualidades aí de um texto acadêmico, o seu texto já tem grande chance de ser um texto bom, de ser um texto que vai circular bem no meio acadêmico, tá? As partes principais de um texto acadêmico são essas que eu vou falar com mais devagar daqui a pouco. Resumo, introdução, objetivos, metodologia, ou você pode encontrar em alguns outros locais, como materiais e métodos, etc. Os resultados e as discussões, conclusões e as referências bibliográficas. Daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor de cada parte dessa. Tá? Com relação a artigo, eu estou especificando artigo porque é um tipo de texto que as pessoas têm mais dúvida, né? Justamente porque quer fazer um artigo para publicar, etc., para fazer currículo, e sempre rola uma pergunta do tipo, como eu escrevo um artigo? Né? Por onde eu começo? Qual é a receita para fazer um bom artigo? Em relação a receita para escrever, não tem. Né? Existem formatos, existem dicas, como eu falei agora há pouco, para fazer um bom texto, mas, assim, um modelo, uma regra básica para fazer um artigo, não tem. Primeiro porque depende muito da área do conhecimento que você esteja ligado. Né? Um artigo em engenharia não vai ter a mesma estrutura textual, assim, estrutura contextual, tessitura do texto mesmo, né? O mesmo tipo de argumento do que um texto na área de saúde, do que um texto na área de administração de empresa. Tá? Então, isso faz com que não exista uma receita básica. Segundo, para escrever bem, você tem que ler muito. Ninguém escreve bem, ninguém consegue escrever um bom texto se você não leu muito. Primeiro, porque a gente, ao ler, visualiza, né, como é um bom texto. Segundo, para escrever um texto acadêmico, você tem que saber o que é que foi produzido na sua área de conhecimento. Você não vai inventar nada do zero, você não vai descobrir a roda. Então, para escrever qualquer coisa, seja um projeto, um artigo, um relatório, você tem que saber o que é que fizeram antes de você naquele tema. Né? Precisa saber tudo? Não. Né? Em nível de graduação, né, basta você conhecer alguns autores mais básicos sobre o tema que você quer trabalhar no seu TCC, por exemplo. Né? Já no nível de doutorado, não. No nível de doutorado, se exige que você domine pelo menos quase a totalidade da literatura nacional sobre o seu tema. Né? E de preferência que você domine também um pouco da literatura estrangeira. Tá? Então, ler é fundamental para se escrever um bom texto acadêmico, seja um artigo, seja um projeto, seja um relatório, tá? Uma coisa que você tem que pensar quando você vai escrever um artigo, né, ou um texto para congresso, é onde eu vou publicar. Isso é a primeira coisa. Né? Cada área do conhecimento tem suas revistas próprias, né, e seus eventos próprios, com critérios também específicos para a publicação e para o recebimento de texto. Uma primeira coisa que você tem que procurar, né, quando vai escolher um artigo, é onde você quer publicar e qual a relevância desse evento ou desse periódico que você quer publicar. Né? Não adianta você ter um trabalho gigantesco de fazer um bom artigo e publicar num periódico que as pessoas não vão ler. Né? Publicar só para fazer currículo. Né? Existe muita revista, né, muito periódico,
que no meio editorial a gente chama de periódico predatório, que são periódicos que publicam à torta e à direita, né, sem fazer grandes análises, sem fazer com que o texto passe por uma avaliação rigorosa, né, e publica a rodo. Isso é o que a gente chama de periódico predatório. E existem métricas, né, e critérios que fazem com que a gente conheça quais são os periódicos bons e quais são os periódicos ruins na nossa área do conhecimento. No caso do Brasil, a melhor métrica, né, é o chamado Qualis, da CAPES. A CAPES é um órgão do Ministério da Educação que regula os programas de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado. E eles têm critérios muito rígidos para qualificar e ranquear as revistas científicas que circulam no Brasil, inclusive as estrangeiras que têm circulação no Brasil. Então, o Qualis, ele vai do A1 até o C. A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5 e C. Sendo o A1 um periódico de referência internacional, rigoroso, extremamente bem aceito na comunidade acadêmica, né? E o C, aquele periódico que não tem relevância nenhuma para aquela área do conhecimento. Geralmente, esses periódicos qualis C são periódicos que a gente chama dos predatórios, né? E existem vários critérios para definir o qualis de um periódico, né? Se ele vai ser A1, 2, 3, 4, B, C, enfim. Né? Critérios como se o artigo é avaliado por pares, quem são esses avaliadores que vão ler os artigos, a definição de um conselho editorial. Quanto mais pessoas especialistas num tema tiver no conselho editorial, melhor, e esse conselho editorial, para ser considerado bom, ele tem que reunir pessoas de diversas instituições possíveis e de países diferentes, né? Porque isso quer dizer que aquele periódico, ele não circula só aqui no Brasil, ele está circulando no mundo inteiro. E o Qualis tem outros critérios mais técnicos, né, como, por exemplo, informar na publicação quanto tempo aquele artigo levou para ser avaliado, qual foi o dia que ele foi encaminhado, qual foi o dia que ele foi aprovado, etc. Coisas mais menores, mais técnicas, mas que o acúmulo do obedecimento desses critérios técnicos aumentam o Qualis, tá? Então, o Qualis no Brasil é a melhor forma de você ver se um periódico é bom, se vale a pena publicar naquela revista. Como é que eu sei isso? Existe um portal, que é a plataforma Sucupira, da CAPES. Lá na plataforma Sucupira vai ter um itemzinho que é o Qualis CAPES. Aí lá você pode fazer uma busca, você pode botar o nome do periódico, por exemplo, ou o ISSN, que é um número de 8 dígitos, que é como se fosse o CPF do periódico, e ele vai mostrar lá o Qualis daquele periódico que você quer buscar. Ou você pode fazer de forma diferente, colocar lá uma busca por todos os periódicos da área de engenharia mecânica, por exemplo. Então ele vai listar lá, e você vai ver periódico tal, Qualis A, periódico tal, Qualis B1, periódico tal, Qualis C, tá? Então, a métrica principal no Brasil é o Qualis. E o Qualis, ele usa também como referência uma outra métrica que ela é mais usada no mundo, que é o fator de impacto. O fator de impacto é uma métrica que utiliza, que conta o número de citações que aquele artigo teve ao longo de um intervalo de 2 anos. Então, quanto mais citações aquele artigo ou aquela revista teve, quer dizer que ela está sendo muito lida. Então, quanto maior o número de citações, maior o fator de impacto. Ou seja, é maior a circulação e a relevância daquele artigo, daquele periódico, daquele artigo, em determinada área do conhecimento. Tá? Então, se você quer fazer essa busca também do fator de impacto, basta procurar o Web of Science, que é a agência americana que calcula lá o fator de impacto. Nem todos os periódicos têm fator de impacto, né? Até porque é uma agência norte-americana que faz isso, tá? Bom, e por fim, após você fazer essa busca, escolher o periódico que você vai mandar, ou o evento que você quer participar, né? É muito interessante você ler as instruções para os autores, né? Que ali vai dizer o que é que pode, o que é que não pode, como é que você deve encaminhar seu texto, como é que você deve apresentar
o seu texto, né? Como é que eles querem que você faça a inclusão de fotos, tabelas, gráficas, etc. Então, é importantíssimo você estar bem atento nessas instruções aos autores. Só outra coisa. Eu estou falando aqui muito de artigo, de periódico, mas essas dicas também valem para eventos, tá? Um evento, ele tem uma importância muito grande, principalmente para quem está começando na carreira acadêmica, como vocês, porque nessa é uma ocasião onde você vai dialogar, vai discutir, vai conversar com especialistas sobre o seu tema, né? Evento é muito interessante. Se você tem uma pesquisa em andamento, mandar lá o seu texto, porque na hora de sua apresentação é muito importante as dicas que algumas pessoas vão dar, né? Principalmente se tiver banca nesse evento. Então, escolham também eventos que sejam relevantes na sua área do conhecimento, né? Claro que quando a gente está começando a publicar em eventos, quando a gente está começando a participar desse tipo de atividade, a gente vai escolher eventos mais fáceis, como o evento dentro do IFPE, um evento mais local numa universidade próxima, mas existem também os grandes eventos que são em nível nacional, em nível internacional, eventos grandes como esse, geralmente, a cada ano acontecem em um lugar diferente. Então, procurem também esse tipo de evento, porque a contribuição que vocês vão ganhar no seu texto, apresentando um grande evento, é muito boa, né? A minha tese de doutorado, ela foi muito bem encaminhada num evento desse, porque eu apresentei um trabalho depois de um ano que eu estava no doutorado, e eu estava, assim, completamente perdido no personagem. A minha trajetória que eu fiz no meu projeto de pesquisa não ia dar certo. E quem me apontou isso nem foi o meu orientador, foi uma professora, né, argentina ela, que estava num evento que eu participei. Eu apresentei um trabalho, ela estava na banca desse trabalho, e ela deu uns encaminhamentos que salvaram minha tese. Então, é muito massa esse tipo de coisa, essa participação em eventos acadêmicos, beleza? Existe uma sequência a ser seguida na escrita de um texto, né? Por onde começar? Isso também é uma pergunta, é muito pessoal, né? Por onde começar, né? Eu, particularmente, eu começo a escrever um texto pela introdução. Por quê? Porque na minha cabeça, a minha introdução, ela vai seguir de roteiro para o restante do texto. Porque é na introdução que eu vou apresentar o tema, o problema para o leitor. Então, se na minha introdução eu tenho isso bem desenhado, isso vai facilitar ao longo das outras partes do texto. Mas eu conheço gente que organiza a cabeça de uma forma tal que só consegue escrever começando pela conclusão. Então, vai seguindo o caminho inverso, tá? Então, não existe uma sequência específica a ser seguida. Comece por aquilo que você se sente mais confortável, certo? Bom, então vamos agora às partes do texto. Tudo isso que eu vou falar aqui serve para os 3 tipos de texto que eu apresentei: artigo, relatório e projeto de pesquisa. Bom, então, a introdução. Eu, sinceramente, acho que a introdução, do ponto de vista do leitor, é a parte mais importante do seu texto, porque é onde você vai vender seu peixe, é onde você vai convencer o leitor a continuar lendo seu texto, certo? Numa introdução, você vai apresentar para o leitor o tema da sua pesquisa, né, o assunto que você está pesquisando, o problema que você quer resolver, certo? E como você vai resolver esse problema. Quando eu falo problema, é porque todo projeto de pesquisa, toda pesquisa parte de um problema central, de uma pergunta central, né, e de uma hipótese central que você quer comprovar ou não. Então, essa apresentação do tema e da sua hipótese, se houver a hipótese, você vai fazer na sua introdução. Eu vou usar alguns exemplos da minha tese de doutorado. O tema da minha tese foi o trabalho penitenciário no século XIX. Foi quando se começou a montagem do sistema carcerário no Brasil. Então, eu queria entender como esse sistema carcerário foi montado e como é que na cabeça das autoridades da época funcionaria o que hoje se chama de ressocialização. Então, esse é o tema e esse é o problema. O problema da minha tese é esse, é entender
como se pensava essa questão da recuperação do preso, né? Então, isso coloquei na minha introdução. Eu afunilo minha pesquisa para entender como é que isso foi pensado em Pernambuco, já que a montagem dos sistemas carcerários não era uma coisa do Brasil Império como um todo. Cada província, que hoje são os estados, tem autonomia para montar o seu. Então, a pergunta que eu fiz é, a pergunta central da minha tese, como a recuperação do preso foi pensada a partir do trabalho penal, né, isso era a principal ideia, e como, estudando isso, no caso pernambucano, pode me ajudar a entender o contexto nacional central. Então, isso é a minha hipótese, minha pergunta central, né? A minha hipótese era que se acreditava piamente no papel ressocializador do trabalho penal, né? E ao longo da minha tese, ao longo da minha pesquisa, eu vou vendo que essa minha hipótese não se sustenta, né? Daqui a pouco eu digo por quê, tá? Mas, enfim, eu estou vendendo aí, eu estou apresentando aí ao leitor o meu produto, certo? Outra coisa que é fundamental na introdução, né, é você mostrar ao seu leitor que você conhece a literatura sobre o seu tema. Então, é nessa parte do texto que você pode fazer um diálogo com os autores, você pode fazer uma boa revisão bibliográfica, uma boa revisão de literatura. Uma coisa, revisão de literatura, revisão bibliográfica, não é só você sair fazendo resumo de obra, resumo de livro, resumo de artigo. Tá? É muito mais do que isso. É você apontar quais são as principais obras que baseiam o seu trabalho, né? Os principais autores, seja ele de livros ou de artigos, que antes de você pesquisar o seu tema e principalmente como a sua pesquisa ela vai ser, ela vai além daquilo que já foi publicado. Como você vai contribuir para o avanço daquilo que já foi publicado. Então, uma boa revisão de literatura, num texto acadêmico, tem esse pulo do gato, né? É você apontar quem são os autores e apontar o que você vai fazer além do que já está feito, né? Isso é muito importante em nível de mestrado e doutorado, tá? Em nível de graduação, essa exigência é menor. Mas se vocês têm essa ideia de fazer um mestrado ou um doutorado, tenho certeza que isso vai ser cobrado de vocês. É apontar o que a sua pesquisa, o que é o seu projeto, seu artigo, enfim, tem de novidade, para não estar repetindo aquilo que já foi produzido ou tirando conclusões que já foram tiradas por outros autores, certo? Então, isso é fundamental. Então, você tem que apresentar na sua introdução o ineditismo da sua pesquisa, né? Quando eu falo ineditismo, não quer dizer que você vai começar tudo do zero, mas é justamente onde a sua pesquisa vai além do que já está pronto, tá? Nenhuma pesquisa começa do zero. Não existe uma pesquisa que vá assim, descobrir a roda de repente, porque todas as pesquisas elas são frutos do acúmulo do conhecimento em determinada área do conhecimento. Acho que essa história da vacinação, das vacinas para a Covid-19 são um bom exemplo desse acúmulo, né? Porque nunca na história da humanidade uma vacina foi produzida tão rápido, né? Em coisa de um ano, a gente tinha um leque de vacinas, principalmente de antígeno desativado ou enfraquecido, disponível no mundo. Por que isso foi possível? Porque, primeiro, o coronavírus já é um vírus conhecido desde os anos 60. Segundo, porque as tecnologias de vacinação, de outras vacinas, inclusive para vírus respiratórios, essas tecnologias existentes ajudaram a produzir esse tipo de vacina. Então, uma tecnologia já existente, já acumulada, com um vírus já conhecido, né, isso gerou, obviamente, o mundo inteiro investindo nisso, isso gerou uma velocidade nas pesquisas sobre a nova vacina muito grande. Então, essa vacina para a Covid-19 não foi inventada do nada, não surgiu do nada, não é uma tecnologia inédita, né, nem é uma vacina revolucionária. A vacina de RNA é até mais nova, mas essa aqui é a vacina da Pfizer, por exemplo. Mas essas vacinas de antígeno enfraquecido não tem muita novidade, né? Elas são frutos de uma série de conhecimentos acumulados, tá? Então, esse tipo de conhecimento acumulado é que vocês têm que mostrar claramente na sua introdução. Quem quer estar falando comigo?
Tem alguém, Matheus está falando no WhatsApp. Dúvida. Algumas estruturas de banca pedem no meio do trabalho o tópico revisão bibliográfica. Eu sempre fico com medo de falar de imagem na introdução e perder o conteúdo desse tópico. Quais seria a diferença entre esses dois tópicos quando se pede revisão bibliográfica? Bom, veja só, o que eu estou apresentando aqui, ele diz que a revisão bibliográfica seria um tópico dentro da introdução, né, na estrutura do seu texto. Você pode separar? Pode. Isso vai de acordo com quem está pedindo seu texto, né? Se é um TCC, se é um artigo, etc. e tal. A forma mais comum de fazer isso é na introdução. Você apresenta o tema, você apresenta seu problema e depois você discute a bibliografia sem ter que estar ficando, sem ter que fazer esse tópico, para deixar o texto mais fluido, certo? Mas pode acontecer de que seja solicitado um capítulo ou um tópico à parte de revisão bibliográfica. Não tem problema, certo? Isso vai de acordo com quem está pedindo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, assim, você pergunta qual seria a diferença desses dois tópicos quando se pede a revisão bibliográfica. Se a revisão bibliográfica se pede para ser um tópico diferente, na introdução você vai focar mais em apresentar o tema, o problema e as hipóteses, certo? Aí, então vai ficar uma introdução um pouquinho mais enxuta. Mas o importante é que a introdução seja aquele lugar que você vai, como diz aí no slide, vender seu peixe. Vai apresentar para o leitor o problema central da sua pesquisa. Sem uma coisa importante, evitem na introdução, tá dando spoiler do que vai ter mais à frente. Você não precisa colocar na introdução o que você vai colocar na sua conclusão, por exemplo. Você está introduzindo, não está concluindo nada, tá? Então, a introdução ela não pode ter esses spoilers de alguns resultados que você vai apresentar em outra parte do texto, né? Respondi, Heloísa. Diz aí no WhatsApp. Pronto, beleza. Bom, materiais e métodos ou metodologia. Essa parte é uma parte fundamental no seu trabalho, porque diz como você vai alcançar os seus objetivos. Eu não botei aí, né, uma parte específica do objetivo, porque realmente eu esqueci. Mas entre a introdução e os materiais ou a metodologia, você tem que colocar os objetivos do seu trabalho, né? O objetivo é o que é que eu quero, o que é que eu vou fazer. E essa parte de materiais e métodos ou metodologia é como eu vou fazer, tá? Então, eu já peguei muito trabalho para corrigir artigo, até tese que eu já participei de banca, em que na parte de metodologia, as pessoas ficam dizendo o que é metodologia. Aí ela vem uma discussão, metodologia, não sei o quê, René Descartes, um discurso do método. Não é isso, né? A metodologia do seu trabalho é você dizer quais são os procedimentos, qual é o passo a passo que você tem que fazer, que você vai fazer para chegar no seu objetivo. Então, essa parte de metodologia ou materiais e métodos e o objetivo tem que estar muito casado. Você não pode propor um objetivo que o seu método não dê conta, ou vice-versa, porque aí o seu avaliador ele vai pegar muito nesse pé, tá? Então, nessa seção de materiais e métodos, metodologia, você tem que dizer quais são os procedimentos, qual é o material que você vai usar, quais são os laboratórios que você vai utilizar, que você vai frequentar, quais são, enfim, o passo a passo. É como eu vou alcançar o meu objetivo, você vai incluir nessa seção materiais e métodos ou metodologia. Né? Em humanas, em sociais aplicadas, a gente costuma chamar mais de metodologia. Tá? Em engenharias exatas ou saúde, chama mais de materiais e métodos. Mas é basicamente a mesma coisa. É você mostrar como você vai chegar no seu objetivo. Né? Uma coisa é importante. Se você vai utilizar algum procedimento que rebata questões de ética, isso também tem que ser descrito e exposto nessa seção de materiais e métodos. Quando eu falo questões éticas, é basicamente pesquisa com seres humanos ou com animais. Eu sei que em engenharia isso é muito difícil de acontecer, engenharia mecânica. Não sei se você vai fazer um trabalho de ergonomia, por exemplo, né? Mas
Geralmente isso ocorre em outras áreas do conhecimento. Mas, se acontecer na sua pesquisa, você precisar, se tiver alguma questão que envolva ética de pesquisa em seres humanos ou com animais, com seres vivos, você tem que descrever nessa parte, né? E uma dica, né? Quando vocês forem fazer uma pesquisa que precisem de questões éticas, né? Tem sempre que encaminhar o seu projeto, né, a um comitê de ética, que ele vai dizer se o seu trabalho ele pode ou não ser desenvolvido sem ferir os princípios éticos da legislação brasileira, tá? Bom, resultados. Eu tracei meu objetivo, eu tracei minha metodologia. Na metodologia, eu disse o que é que eu vou fazer. Na parte de resultados, né, eu vou descrever, né, o que eu fiz na metodologia, né? É mostrar, detalhar os meus experimentos, detalhar a minha coleta de dados, enfim, depende do como for a pesquisa, detalhar esse passo a passo. Na metodologia eu digo o que é, e no resultado eu digo como foi, né, o que foi exatamente que eu fiz. Então, como diz aí nos slides, na apresentação de resultados, gráficos e figuras geralmente facilitam a observação dos efeitos se comparado com tabelas, tá? Procure promover discussões claras e organizadas dos resultados sem repetir no texto os dados já expostos em gráficos e tabela. Isso é um erro crasso que muita gente comete na escrita dos resultados, né, ou de qualquer outro texto. Bota lá um gráfico, bota lá uma tabela, uma imagem, aí quando vai interpretar os dados, repete o que está na tabela, certo? Os dados, eles não falam por si só. Vocês têm que interpretar, vocês têm que dizer ao leitor o que é que vocês querem com aqueles seus dados, né? Principalmente dados estatísticos, né? Dados numéricos, existe essa tendência a se descrever, né? Repetir, sem interpretar os resultados, né? Dia desses, eu avaliei um projeto de pesquisa na área de criminologia, né? E o projeto trazia um bocado de dados estatísticos sobre um determinado tipo de crime em Caruaru, né? Um crime violento, tipo de crime violento em Caruaru. Então trazia um bocado de dados de quantas ocorrências policiais esse tipo de crime teve ao longo de não sei quantos anos. A pergunta que eu faço, sim, e daí? Né? O que é que o autor desse texto quer com esses dados? Né? O que é que ele quer que esses dados informem? Né? Os dados não falam por si só, os dados são mudos. Né? Os dados vão falar o que você quer extrair desses dados. Então, nessa parte dos resultados, você tem que ter muita sensibilidade, né, de como vai trabalhar esses dados, principalmente quando chega na parte da discussão, certo? A discussão é justamente extrair dos seus dados, dos seus experimentos, das suas, enfim, dos seus resultados, extrair dessa parte do seu texto o que é que eles querem dizer, tá? Então, nos resultados eu descrevo os meus dados. Na discussão, eu descrevo o que é que esses dados dizem. O que é que eu quero que esses dados falem? O que é que eu quero que esses dados apontem? Né? Quando eu falo dados, eu não estou falando aqui só em dados estatísticos, mas pode ser, por exemplo, um experimento lá no laboratório de engenharia mecânica qualquer. Tá? O experimento você vai descrever no resultado, mas na discussão você vai apontar para o seu leitor, né, o que é que esse experimento levou você a concluir, ou a produzir, ou a fazer, certo? Então, são partes distintas, mas que tem que dialogarem muito, a parte de resultado e a parte de discussão, tá? E a parte final do todo trabalho é a conclusão. Um erro muito grave que as pessoas cometem quando vão fazer a conclusão é fazer na conclusão uma retomada daquilo tudinho que foi feito ao longo do trabalho. Uma conclusão não é isso, né? Eu apresentei meus resultados, fiz uma discussão desses dados, ou seja, uma interpretação desses dados, tá? Eu desses experimentos, etc. Tá, se eu fiz toda essa interpretação, logo eu concluo o quê? Então, essa conclusão você vai apresentar nesta parte do seu texto.
Então, a conclusão não é para ser uma síntese, não é para ser um resumo, uma suma, uma retomada daquilo que foi feito no resto do texto. A conclusão, como diz o nome, já é realmente onde você vai mostrar para o seu leitor o resultado final da sua pesquisa. Aí, voltando para a hipótese central da minha tese, para dar esse exemplo de por que minha hipótese não se confirmou. A minha ideia era de que, com a instalação de trabalho nas penitenciárias em Pernambuco, no século XIX, se fosse atingir um número assim, maravilhoso de presos recuperados ou ressocializados. Então, ao longo do meu texto, dos capítulos, né, aliás, ao longo da pesquisa, eu fui percebendo que essa hipótese não era muito válida. Então, ao longo dos meus capítulos, eu fui apresentando evidências do porquê essa hipótese não era o que eu esperava. Né? Eu fui argumentando, até que, na conclusão, eu aponto que o trabalho nas penitenciárias não tinha eminentemente um papel ressocializador, porque o que estava importando mesmo naquele momento era que o preso trabalhasse para que conseguisse dinheiro e garantisse o seu sustento dentro das prisões. Então, o objetivo principal do trabalho penal naquele momento era financeiro, era econômico, e não jurídico, e não ressocializador. Então, ao longo do meu texto, eu vou dando alguns argumentos que vão chegar na minha conclusão e eu digo, não há trabalho penal. O que há é um trabalho produtivo, um trabalho com finalidade meramente econômica, e não finalidade penalógica, jurídica, etc. e tal. Então, isso, né, eu vou apontar só na conclusão. Isso é, de fato, o que eu concluo de todos os meus argumentos ao longo dos capítulos da minha tese, certo? Então, é para isso que serve a conclusão. É para apontar o resultado específico do seu trabalho. É na conclusão que você vai dizer se o seu objetivo ele foi alcançado, se você vai dizer que a sua hipótese original ela se sustentou ou não se sustentou, e por que não se sustentou, se for como foi o caso da minha, né? Então a conclusão é isso, tá? Não façam resumo do texto na conclusão. O resumo ele é uma parte específica do seu texto, né? Em artigo geralmente se pede antes da introdução um resumo. Então ali você vai apontar o que foi trabalhado ao longo do texto. Na conclusão, não, certo? Algumas últimas sugestões, né? Com relação a título, faça um título curto que chame a atenção, né, que reflita o tema principal do artigo. Então, evitar aqueles títulos que são verdadeiros resumos. Procure utilizar na construção frasal a forma sujeito, verbo, predicado. Né? Maria foi para a feira. Não precisa dizer a feira Maria foi. Não escrevam feito mestre Yoda. Escrevam de forma linear, para evitar que o seu texto fique pouco fluido, que o texto fique truncado. Então, a melhor forma de construção frasal é sujeito, predicado. Sujeito, verbo, predicado. Certo? Sujeito, verbo, objeto direto ou indireto. Não façam frases muito barrocas, porque isso deixa o texto muito confuso. Né? Mantenha suas sentenças curtas, para as soluções simples, abuso de pontos finais. Assim, não é interessante fazer frases extremamente curtinhas. Maria foi à feira. Maria comprou uma banana. Maria descascou uma banana. Maria comeu a banana. Você pode explicar isso em uma frase, desde que a sentença não fique muito confusa ou existam parágrafos que sejam uma página inteira. Isso também é outra coisa que prejudica muito a fluidez do texto. Né? Em humanos isso é muito comum. O pessoal faz um parágrafo que dura uma página e meia. É horrível. Evitem isso. Né? Ao escrever um artigo científico, cada palavra deve traduzir exatamente o pensamento que se deseja transmitir. Então, é aquela coisa, as palavras elas têm um sentido real. Se você não souber que palavra usar, se você não souber o sentido ou o significado exato daquela palavra, troque por um sinônimo, troque por outra coisa que você entenda. Porque, às vezes, uma palavra erroneamente colocada, ela pode destruir sua frase, sua sentença, ou seu texto inteiro. Se você, por exemplo, na sua conclusão, você usa uma palavra que não devia, provavelmente você vai estar induzindo o leitor a concluir algo que você não concluiu. Então, evitem palavras que vocês não conhecem
porque vocês acham que pode estar sendo erroneamente empregadas. Abusem de uso de dicionários, né? O Word tem aquele dicionário de sinônimos, então isso serve para evitar esse tipo de erro, né? Um bom artigo deve ter quantas páginas? As páginas que forem necessárias para você fazer um bom texto, tá? Nas diversas áreas do conhecimento existem um padrão a ser seguido. Na minha área, eu sou historiador de formação, um artigo decente, digamos assim, ele tem de 12 a 20 páginas, por aí. Mas nas engenharias, nas exatas, é comum você publicar um artigo de 4, 5. Então depende muito da área de conhecimento. Mas um bom artigo, ele tem as páginas necessárias para chegar no seu objetivo, certo? Não precisa fazer um texto muito grande, porque aí pode se perder, nem um texto que seja muito conciso para caber numa página só, porque aí não é artigo, vira resumo expandido, tá? E outro, ao terminar de escrever um artigo científico, espere alguns dias antes de submetê-lo ao periódico ou ao evento, enfim. Depois de alguns dias, sem pensar no assunto, revise-o. Isso comigo dá muito certo. Depois de eu escrever um texto, se eu tiver tempo ainda, né, eu deixo ele paradinho. Depois de uns 3, 4, 5 dias no máximo, eu vou lá e releio. Por quê? Porque a minha cabeça vai estar mais fresca, eu vou perceber que algumas coisas que eu disse de forma errada, eu não queria dizer aquilo, alguma palavra ou construção frasal pode ser mudada para deixar o texto mais claro, enfim, uma última revisão, né? Mas essa última revisão não pode ser feita no dia que você termina o artigo, na hora que você termina o artigo. Você vai estar com a cabeça cansada, você vai estar com um olhar ainda viciado, então você não vai conseguir enxergar alguns probleminhas que podem ser corrigidos. Depois de uns 3, 4 dias, isso funciona muito, né? Então, isso é uma dica bem importante, que serve inclusive para trabalho de disciplina, né? Se vocês tiverem esse tempinho, não forem terminar o texto 1 hora antes do prazo final da entrega, se puderem, espere um pouquinho, revise, vocês vão ver que vocês vão perceber na tessitura do texto várias coisinhas que vocês podem melhorar, de pontuação à estrutura frasal de algumas sentenças, certo? Bom, aí eu coloquei um diagramazinho, né, 9 perguntas de um artigo científico, né, só para resumir tudo aquilo que eu falei. Isso aqui se refere especificamente a artigo. Resumo, o que é que eu fiz? Em poucas palavras. Né? É a primeira parte de um artigo quando ele sai na revista. Introdução. Qual é o problema da pesquisa? Né? O que é que eu quero resolver? Qual é a pergunta inicial? Revisão de literatura. Nesse caso, veja aí que está num tópico diferente, como Heloísa perguntou. Revisão de literatura. O que já foi falado sobre isso? Né? E, principalmente, você dizer como eu vou além do que já foi falado. Metodologia. Como? Como eu resolvi? Como eu vou chegar no meu resultado? Resultado. O que foi que eu descobri com minha pesquisa? E a discussão, o que isso significa? É aquilo que eu falei. No resultado, você expõe os seus dados. Na discussão, você vai explicar os seus dados, né? Em alguns periódicos enfim, eventos, você pode colocar uma parte de agradecimento, né? Pelo amor de Deus, não agradeçam a Deus em artigos científicos. Isso é muito mal visto, né? Artigo científico não é lugar para você expor sua religiosidade. Então agradeça, sei lá, a um orientador, a uma agência que financiou o seu trabalho, né? A um laboratório específico, enfim, a pessoas ou instituições. Não agradeçam a papai e mamãe nem a Deus, tá? Referências, né? A bibliografia ou as fontes utilizadas, etc. E depois da referência, se você tiver alguma informação extra que não cabia no texto, você coloca ela como anexo. Bom, então, no frigir dos ovos, é assim que você faz um bom artigo. Já vi o povo até agradecer até a namorada. Eu já vi isso em tese de doutorado, Rafael. Gente agradecendo a namorada, ao cachorro que estava, ao cachorro que passou todo o tempo da minha escrita deitadinho nos meus pés. Isso é patético, né? Professor, e para escolher o título, refaça sua pergunta. Você tem dificuldade em nomear o trabalho, né? Veja,
Eu, particularmente, eu gosto de títulos um tanto quanto, digamos assim, poéticos, né? A minha tese foi sobre trabalho penal, né, que tem esse duplo papel, né, que eu falei, ressocializador ou econômico. Então, o título da minha tese era Punir, Recuperar ou Lucrar. Trabalho penal no Recife no ano tal. Então, esse títulozinho um pouco mais poético. Mas em outras áreas, como a engenharia ou as exatas, até a área de saúde, o título é muito direto para informar aquilo que o artigo se propõe, né? Estudo da variante do vírus SARS-CoV-2 em Pernambuco. Ponto. Né? É, enfim, é uma frase curta de 10 palavras que indiquem aquilo que o artigo fala, de forma bem sucinta. Regra não tem. Se realmente não existe uma regra, é para escolher título. Né? Mas a dica que a gente dá é que o título exprima exatamente aquilo que você quer mostrar. Né? Tema é o assunto, certo? No meu caso, tema, história do sistema penitenciário ou história do trabalho penal, né? Título é o nome do meu trabalho, é o nome da minha tese, do meu artigo, etc. Certo? Então, tema você pode substituir por um sinônimo, assunto, é o que você vai falar. Título é o nome que você vai dar àquele seu trabalho. Né? Inclusive, você pode até publicar 2 artigos sobre o mesmo tema, mas que são trabalhos diferentes, com títulos diferentes. Né? Porque a gente presume que se você pesquisa um assunto, você vai publicar muito sobre aquele assunto. Mas cada texto que você vai publicar é uma proposta, é um resultado, é uma parte diferente da sua pesquisa. Então, é o mesmo tema, mas não é o mesmo trabalho. Logo, títulos diferentes. Entendeu, Heloísa? Tem alguém digitando aí. Deixa eu tirar aqui a projeção e voltar para o chat, ver se tem alguma pergunta. Eu não estava apresentando, não, foi. A apresentação caiu. Ô, meu pai do céu, por que vocês não falaram? Ô, Jesus. Terminou de apresentar em que momento, hein? Parou de apresentar em que momento? Não. Ô, Jesus amado. Tá, eu mando no Classroom junto com o vídeo dessa aula. Se vocês não tivessem falado, eu não ia nem notar. Enfim. Bom, mais alguma pergunta? Mas deu para entender. Beleza. Ainda bem que ficou claro. É porque eu estava seguindo o roteirozinho dos slides. Mas eu mando junto com o vídeo da gravação. Pelo menos a gente prestou atenção no Senhor e na sua boniteza. Obrigado, Matheus. Vai ganhar um ponto no trabalho por isso. Vou colocar ainda hoje, Juliana. É só esperar o vídeo ficar disponível no Classroom que eu coloco. Beleza? Mais alguma dúvida? Pronto. É isso, então. Espero ter ajudado, ter clareado a cabeça de vocês em relação a esse tema, que não é um tema difícil, né? Mas a gente confunde muita coisa quando está iniciando nessa seara da escrita acadêmica, beleza? Bom, e nas próximas aulas a gente vai continuar falando de algumas coisas que mais para frente vão ajudar vocês no seu TCC, beleza? Então, se ninguém tem mais nada a falar, vou encerrando por aqui e até a próxima sexta, beleza? Valeu, minha gente.